Dois assuntos importantes essa semana e assuntos de consultório. O primeiro, alguns homens, depois dos 50 anos, começam a ficar preocupados com uma diminuição do volume do sêmen. Sêmen, aquele líquido que é ejaculado no momento do clímax, do prazer, que geralmente acontece junto com o orgasmo. Então, ejaculação e orgasmo são dois fenômenos distintos, mas que acontecem simultaneamente. Então, a maioria dos homens entende aquilo como algo único, mas envolve diferentes estruturas e partes diferentes do sistema nervoso. A ejaculação é um fenômeno mecânico, então é aquele momento em que a contração da musculatura que envolve a uretra joga o sêmen que foi produzido pelas vesículas seminais, pela próstata e pelos testículos para fora. E a principal função do sêmen é a reprodução, ou seja, o sêmen está associado à fertilidade. Mas no dia a dia, na prática, o homem acaba associando isso, e também as mulheres, a um momento do prazer, a um sinônimo de que aquele momento sexual foi muito bom, e até associa o volume do sêmen à virilidade, à quantidade de prazer e etc. Então são coisas que foram construídas culturalmente. E aí quando o homem chega nessa etapa dos 50 para mais, pode haver uma redução no volume do sêmen, sem que isso signifique problema algum. O que pode estar acontecendo? Então, detalhando um pouquinho mais essa questão da redução do volume do sêmen, várias são as possíveis causas e a grande maioria não é para preocupar o homem, mas sim para mostrar para ele que mesmo com essa redução ligada à idade, a vida sexual pode continuar normalmente. Mais do que isso, o homem, quando começa a analisar muito, a vigiar o comportamento da região genital e comparar com o que vinha acontecendo no passado, geralmente, eu costumo destacar muito isso no consultório, indica que a autoconfiança já está baixa, que ele já está começando a ficar preocupado, e isso é um passo para uma disfunção sexual, ou seja, as coisas começarem a não funcionar bem, ou para uma outra situação perigosa, ele ficar vulnerável à medicalização da vida sexual. Outro item que eu reforço e insisto nos meus vídeos, mostrando que isso feito prematuramente, feito sem orientação, feito com um objetivo inadequado de suprir ou compensar outras situações, acaba sendo algo ruim para a saúde sexual. Então, quando há essa redução do sêmen, a gente investiga a saúde do trato urinário, e isso para quem vem fazendo o periódico, e a gente está falando, lembrem, do homem depois dos 50 anos, que deve fazer o periódico pelo menos uma vez por ano, visita o seu urologista, ou o seu clínico geral de confiança, ou o funcionário da saúde lá do seu posto de saúde, mas não deixa de acompanhar a saúde enquanto ela existe, ou seja, não espera ficar doente para só depois procurar o médico ou o sistema de saúde. Procura ter uma regra, como as mulheres fazem com muita frequência, né? Visitar o ginecologista periodicamente para fazer exames preventivos. Então o homem tem que trazer esse costume, esse hábito saudável para a sua realidade. Então nessas consultas periódicas, esse é um assunto que pode ser abordado. Então, se o sêmen diminui, número 1, isso não tem importância em relação à virilidade, potência sexual, vontade, desejo, nada disso. A redução do sêmen faz parte do envelhecimento natural. Afinal, todos os órgãos, e isso inclui os órgãos que produzem o sêmen, próstata, vesícula seminal e os próprios testículos, estão já numa outra fase da existência onde os sistemas todos já estão menos eficientes. Isso é natural, né? O corpo humano
ele é finito, então os sistemas vão decaindo gradativamente e a arte está exatamente em saber se adaptar a essas mudanças. Então o sêmen diminui, número 1, pelo próprio fator idade, número 2, porque pode estar havendo uma dificuldade no fechamento da saída da bexiga, que corresponde exatamente à culatra do canhão. Isso, para o sêmen sair em jato e anterogradamente, ou seja, pela ponta do pênis, ser expelido, ele precisa que a parte traseira da uretra, a saída da bexiga, fique fechada. Então, quando essa musculatura não consegue fechar completamente, pode estar havendo a ejaculação retrógrada, ou seja, ejacular para dentro da bexiga. E isso não tem nenhum tipo de impacto negativo na saúde sexual. Só é um problema quando o homem quer engravidar alguém. Então, o sêmen é importante, lembrando, para reprodução. É um item da fertilidade masculina. Mas nessa faixa etária, na grande maioria das vezes, o homem já constituiu a prole e a atividade sexual não tem esse objetivo da reprodução. Então, nesse caso, não há problema com a ejaculação retrógrada, desde que isso não afete psicologicamente o homem, nem a sua parceira ou o parceiro. Às vezes, a diminuição do sêmen é entendido pela parceira ou pelo parceiro como uma menor prazer sexual. Isso é falso, né? Então há necessidade aí de uma comunicação entre os membros do casal para que isso seja bem esclarecido. Um outro fator que interfere muito nessa ejaculação anterógrada, ou seja, para frente, são medicamentos. Então, quase todos os remédios que a gente usa para tratar a hiperplasia da próstata pode causar ejaculação retrógrada, diminuição do volume do que sai no momento do gozo. E isso é um efeito normal desses medicamentos e não deve ser considerado um efeito colateral, ou seja, algo negativo e que prejudica a saúde. Basta que o médico explique para o paciente que isso vai acontecer para que ele fique tranquilo. E a outra situação muito comum que a gente convive com a ejaculação retrógrada, e aí pode acontecer em pacientes mais jovens, é no diabetes. Então, infelizmente, o diabetes mellitus, aquele que precisa usar medicamento para controlar o açúcar, o diabetes em si acaba prejudicando essa coordenação neuromuscular e pode ser motivo para ejaculação retrógrada. E aí, quando o homem é jovem e quer engravidar, a gente pode sim fazer alguns tratamentos para que o sêmen volte aí para frente, ou seja, ejacular de maneira anterógrada. Os remédios envolvem o uso de simpático-miméticos, então remédios que a gente tenta contrair essa musculatura da saída da bexiga para fechar a culatra do canhão, ou, no caso da fertilidade, técnicas de reprodução assistida, onde a gente vai coletar o espermatozoide que foi lá para dentro da bexiga, ele é coletado, processado para ser usado para reprodução assistida, ok? Então, ejaculação retrógrada no homem de mais idade não costuma ser um problema, mas sim relacionado ao próprio envelhecimento ou então ao uso de alguns medicamentos. Então, não se assuste, converse com o seu médico de confiança. E no caso do diabético, se isso está acontecendo, tem tratamento e para quem quer engravidar, a utilização da reprodução assistida pode ser a solução, ok? Não esqueça então de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de compartilhar e visitar lá o nosso site, tem bastante material, inclusive o e-book está quase lá prontinho, o e-book sobre próteses penianas.